Na semana passada, nós começamos a exposição dessa carta de Paulo para Filemon, que é a carta que leva esse mesmo nome, né? Carta de Filemon. E ela foi endereçada, vimos que ela foi endereçada não a uma igreja, na forma de epístola, mas ela foi endereçada a uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Filemon. E fizemos a leitura então do versículo 1 ao 7, e hoje a gente vai dar sequência ao texto do versículo 8 ao 16. Amém? E se você estiver anotando aí, o título da mensagem é Relacionamentos Transformados pelo Evangelho. Agora sim, vamos lá para Filemon 1, do 8 em diante. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço então um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, mas agora, porém, ele é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que agora você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Até aqui, irmãos, que é o suficiente. Então, semana passada a gente aprendeu sobre as marcas de uma vida fiel ao Evangelho, e através do relato que Paulo faz sobre Filemon, nós destacamos 4 marcas, que foram o quê? A primeira marca é que uma vida fiel ao Evangelho é uma vida que inspira gratidão. Segunda marca é que é uma vida de fé e amor. Terceira marca é uma vida de comunhão. E quarta marca, que é uma vida que abençoa outras pessoas. Essas são as 4 marcas de quem leva uma vida fiel ao Evangelho, de acordo com o que Paulo relata acerca de Filemon. Então, essas eram características que Filemon expressava, não porque ele era um apóstolo, como Paulo era, e tampouco porque ele era um líder proeminente da igreja em Colossos. Vimos que não, ele era um homem simples, com uma vida cotidiana, uma vida comum, como a minha e a sua, mas que tinha uma vida tão simples, mas tão fiel ao Evangelho, que essa vida expressava todas essas marcas. Então ele não era famoso na rede social, mas ele era um homem comum, que decidiu viver com fidelidade e totalidade ao Evangelho, os seus dias aqui na terra. Então Filemon nos ensina que nós não precisamos ser famosos, nem termos cargos de liderança, para que a nossa vida seja uma vida frutífera. De maneira alguma. Nós só precisamos ter uma fé genuína em Cristo Jesus e um amor verdadeiro pelo Evangelho. Esses são os requisitos de quem quer ter uma vida que agrada ao Senhor. E essa é a espinha dorsal, então, disso, uma fé genuína e um amor verdadeiro ao Evangelho. E a partir disso, irmão, as transformações de quem leva uma vida assim são inevitáveis. Os frutos são visíveis. É inevitável que hajam frutos de quem leva uma vida de fé genuína no Senhor e um amor verdadeiro ao Evangelho. E nesse texto de hoje, nós vemos então Paulo colocando todas essas virtudes de Filemon, as que nós vimos semana passada e relembramos agora, colocando todas elas em prática. Ele diz assim: Filemon, eu tenho algo para falar com você. Então primeiro ele traça todas as qualidades e levanta Filemon, né? Aí agora ele vem e diz assim: mas agora eu quero te fazer um pedido. E um pedido muito especial e difícil e delicado. Ele diz: receba de volta o agora irmão Onésimo. Irmãos, a dificuldade e a delicadeza que a situação exigia aqui não era pelo fato de que Onésimo era um novo convertido. Porque novo convertido não dá trabalho, quem dá trabalho é crente velho. Mas a sutileza que a delicação exigia era pelo fato de que esse camarada chamado Onésimo era simplesmente ninguém mais, ninguém menos
do que o escravo de Filemão que havia fugido. Filemão era dono de um escravo, ou mais de um, mas a Bíblia nos conta pelo menos de um, que é esse tal de Onésimo. Havia fugido, não sabemos o motivo, mas nessa sua fuga ele se encontra com Paulo, e ao se encontrar com Paulo, ele se converte ao evangelho através do seu ministério. E agora Paulo, então, escreve para Filemão, enviando ele de volta, mas enviando ele de volta com uma condição. Receba ele, o agora irmão, Onésimo. Irmãos, isso muda tudo. Porque, pensa o seguinte, pastor, não seria uma coisa boa Filemão ter de volta um escravo que fugiu e ainda mais ele sendo crente? Eu imagino que sim. Porque Onésimo ia ter que trabalhar sem reclamar, porque é crente, crente não murmura, não pode reclamar, não pode murmurar. Então pensa num patrão feliz, ia ser o tal do Filemão, com um escravo crente. Só que isso seria ótimo, exceto por um detalhe, que Paulo impõe nos versículos 15 e 16, e que mudou todo o rumo dessa conversa. Projeta para a gente o versículo 15, por favor. Ele vai dizer assim, ó, talvez ele, Onésimo, tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, diz Paulo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ou seja, Onésimo agora estava voltando para Filemão, estava sendo enviado por Paulo de volta para o seu ex-dono, seu ex-senhor, não mais como um escravo de Filemão, mas como um escravo de Cristo. Ele agora, irmão, tinha um novo senhor que era incomparavelmente superior ao senhorio que Filemão exercia sobre ele e que o comprou por um preço tão alto e tão escandaloso que Filemão jamais conseguiria contrapor esse preço. E esse senhor a qual Onésimo agora servia era o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então, isso elevou o Onésimo ao mesmo nível de Filemão. Ele foge como escravo e agora retorna como um irmão na fé, como um igual, como alguém que também era um cristão e que Paulo diz que era um irmão caríssimo, tanto para ele quanto para Filemão, porque tinha sido comprado por um alto preço. Então, Paulo, mesmo podendo fazer, ele não faz imposição em relação a isso. Ele diz, olha, eu sei que eu poderia fazer pela liberdade que tenho em Cristo Jesus de lhe impor o que eu vou falar agora, mas eu prefiro não fazer por imposição. Eu prefiro falar com você em nome do amor, para que a sua bondade não seja reflexo da minha imposição, mas que seja da sua livre decisão. Devolver Onésimo agora para me servir no meu ministério. Então Paulo envia Onésimo com uma intenção de que ele fosse recebido por Filemão, mas a partir do momento que ele fosse recebido lá, que ele fosse novamente enviado para Paulo como servo do seu ministério e um auxiliar nas jornadas missionárias. Então isso não é apenas uma história de reconciliação digna de Netflix, que seria muito bacana, né? A gente vê uma série sobre isso. Mas ela é uma ilustração viva de como o evangelho transforma vidas e também transforma relacionamentos. Onésimo teve a sua vida transformada pelo poder do evangelho através de Paulo. E agora ele precisava ter o seu relacionamento transformado com Filemão novamente. Então, ditas essas coisas, eu gostaria de refletir com você sobre 3 movimentos de transformação que o evangelho faz nos nossos relacionamentos a partir desse texto que lemos hoje, do versículo 8 ao 16. E o primeiro movimento é que, tópico 1, o evangelho transforma o nosso modo de agir e falar. Vamos ver isso expressado do versículo 8 ao 9, quando Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo poderia ter dado uma ordem para Filemão, sim ou não? Sim, poderia. Ele mesmo diz aqui, ele diz, olha, eu sei que eu poderia fazer, mas eu não quero. Paulo era apóstolo, irmãos.
Paulo tinha uma autoridade reconhecida pela igreja para fazer tal coisa. O que ele mandasse os camaradas fazer, eles não tinham nem que questionar. Ele era o apóstolo de Cristo que estava escrevendo e ordenando coisas. Mas ainda assim, ele prefere escolher outro caminho. E ao invés de exigir de Filemon uma conduta em relação ao Onésimo, ele prefere pedir em nome do amor. Ah, irmãos, e esse gesto tão simples, mas tão profundo, tão sábio de Paulo, nos ensina que o evangelho transforma mesmo o nosso jeito de agir e de falar. Porque talvez Paulo, outrora perseguidor dos cristãos, iria querer impor a sua vontade. Vai, faz, tem que ser feito. Eu estou ordenando porque eu tenho autoridade para isso. Mas aqui encontramos um Paulo totalmente restaurado e transformado pelo poder do evangelho, que agora, irmãos, não quer impor a sua vontade, mas ele prefere pedir em nome do amor. O evangelho tira de nós o quê? O autoritarismo. O evangelho tira de nós o domínio sobre as pessoas. O evangelho tira de nós a imposição das nossas vontades e achismos. E nos mostra um novo caminho para os nossos relacionamentos, que é a humildade e o amor. Repito, Paulo poderia ter exigido de Filemon que recebesse Onésimo de volta, sim ou não? Sim, poderia, mas ele não fez. Pelo contrário, na maneira como tratou Filemon, Paulo nos mostra que pela ótica do evangelho, o primeiro passo nunca é tentar impor a nossa autoridade, a nossa vontade, mas sempre exercer amor com as pessoas. E o mesmo amor que somos conduzidos pelo Senhor. Às vezes Deus precisa dar um tranco na gente, né? Dar uma dura. Mas na maioria das vezes ele fala no amor. Filho, não faz. Filha, vai por esse caminho. Eu estou pedindo para que você faça dessa maneira. Irmãos, Deus, ele não escancara a porta do coração de ninguém. Ele te põe e diz, faça. A decisão é sua de fazer, a responsabilidade é sua. E entendemos que soberania de Deus e responsabilidade do homem caminham lado a lado. Não é porque Deus é soberano em seus propósitos e desígnios que a responsabilidade do homem se torna totalmente anulada. E agora, se ele errou, é porque Deus quis que eu errasse. Isso é desculpa. Na verdade, a responsabilidade do homem continua viva. E mais viva do que nunca. Porque sabendo que Deus é soberano e tem um plano soberano para nós, não responder a esse plano, ou responder de maneira equivocada a esse plano, nos coloca numa régua acima diante de Deus. Então, irmãos, eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Primeira pergunta dessa noite. Quando nós temos autoridade e razão em alguma situação, como nós nos comportamos com as pessoas que estão ao nosso redor? Como nós escolhemos agir? Com humildade e com amor? Ou tentando impor, sendo rígido, ríspido? O nosso tom de voz e as nossas atitudes estão refletindo o evangelho que cremos e que pregamos? Porque, queridos, o amor, a razão dita sem amor é mera arrogância. Razão dita sem amor é mera arrogância. Então, a Bíblia é repleta de textos que vão nos instruir acerca dessa necessidade de termos uma linguagem amorosa e graciosa em nosso trato com as pessoas. Como, por exemplo, Provérbios 31, 26, que vai nos dizer assim, fale com sabedoria e ensina com amor. Ou também podemos ver Efésios 4, 29, que vai nos instruir mais incisamente ainda. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a quem ouve. Então, irmãos, que nós não sejamos essas pessoas arrogantes nos nossos relacionamentos diários. As pessoas precisam ver em nós a expressão do caráter de Cristo. E a expressão do caráter de Cristo são falas ditas em amor e graça. E que a gente venha aprender com esse exemplo de Paulo, que mesmo tendo razão, mesmo tendo autoridade para falar com Filemon, para exigir as coisas dele, não escolheu impor, mas escolheu usar do amor e graça para pedir o que era necessário. Então esse é o exemplo
desse primeiro ponto que tanto nos ensina. E isso vale para a maneira como tratamos as pessoas no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas amizades e assim por diante. Que a minha e a sua linguagem, ao falar com as pessoas, seja primariamente a linguagem de amor e graça que a Bíblia nos impõe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo movimento de transformação que o Evangelho faz nos nossos relacionamentos, é que o Evangelho transforma a nossa visão das pessoas. Isso é muito interessante. Vamos ler o versículo 10 e 11? Só deixa eu tomar uma aguinha enquanto isso. Glória a Deus. O Ministério do Aleluia está online. Versículo 10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Irmãos, Onésimo era, aos olhos humanos, apenas um escravo fugitivo. Ele era alguém que traiu o seu senhor. Alguém que havia fugido e que merecia ser punido pela sua traição e pelos danos que ele causou ao seu antigo dono. Mas Paulo vai na contramão disso e, impressionantemente, ele chama Onésimo de meu filho. Isso ele faz no sentido de que Onésimo tinha sido convertido através do seu ministério, mas o ponto de aplicação para nós aqui é muito simples, muito coerente. Paulo viu o que ninguém mais via naquele momento em relação a Onésimo. Um homem regenerado pelo poder do Evangelho. Essa era a visão que Paulo tinha. Quando Onésimo chegou a Paulo, certamente Paulo diz, esse é o escravo fujão. Ou, se não sabia quem era, deve ter perguntado assim, me digas de onde vens. Pois é, eu era escravo lá, eu servia, eu era voluntário lá na igreja de Colossos. Ajudava o Filemon. Ah, é? Me conta mais sobre isso. E talvez aprofundando a conversa, ele tivesse então descoberto, de alguma forma ou de outra, que Onésimo era esse escravo de Filemon. E aí então, ele tinha duas opções, continuar enxergando Onésimo como um eterno escravo que fugiu, ou agora, a partir da sua conversão, como um novo homem que foi regenerado pelo poder do Evangelho. E Paulo escolhe essa segunda opção. Então ele enxergava Onésimo como um escravo. Ele pede, para que Filemon, que talvez enxergava Onésimo como um escravo inútil, por ter fugido, para que agora olhasse para Onésimo com novos olhos. Ele diz, olha Filemon, eu sei que ele fugiu, mas eu estou mandando ele de volta para você. E eu quero que você olhe para ele com um novo olhar. E esse olhar não são os olhos do passado, do que ele fez, do que ele te feriu, de como ele te chateou, de como ele te prejudicou, mas eu quero que você olhe para ele com olhos de graça. A mesma graça que alcançou a mim e a você, alcançou Onésimo. Então agora, olhe para ele com esses olhos. Deixa o passado para trás. Se ele fez algo para você lá atrás, deixa quieto. Nós vamos ver na mensagem da semana que vem que Paulo ele tem um senso de humor muito interessante. Porque ao tempo que ele fala sobre o passado de Onésimo, ele diz assim, olha, se ele te fez algum mal, se ele te deu algum prejuízo, pode botar tudo na minha conta, que eu mesmo vou pagar. E escrevo isso de próprio punho. Eu vou pagar a conta. Só que daí, depois do ponto, ele continua. Mas, não te esqueça, querido Filemão, que você deve a mim a sua própria vida. Então imagina, né? Como é que Filemão ia cobrar de Paulo alguma coisa agora? Né? Não, ele te deve alguma coisa, eu pago. Quanto é? Ah, é 50 mil. Só não esquece que você deve a sua vida para mim, né? E aí eu acho que as contas equilibraram e a de Paulo passou um pouquinho, né? Então quem estava devendo nessa história era Filemão, mas isso é assunto para a semana que vem. Mas então, ele diz assim, Filemão, Onésimo agora, ele é útil, tanto para mim quanto para você. E olha que interessante quando ele fala que Onésimo é útil. Você sabe o que significa o nome Onésimo? Provavelmente não, né? Porque você não tem um filho com esse nome. Mas Onésimo significa exatamente isso, útil, proveitoso. Esse é o significado do seu nome. Então, nós temos um homem que antes vivia em total desconformidade, em total contradição com seu próprio nome. Alguém que o nome simbolizava útil, vivendo uma vida inútil,
Agora, quando se converte ao Evangelho, temos alguém em Cristo Jesus que encontrou a sua verdadeira identidade e o seu propósito. E agora se tornou útil para Paulo e Filemão. E quando ele fala isso, não é útil de serviço, mas é útil para o reino de Deus. Então, o Evangelho é isso, irmãos. Ele é essa ferramenta poderosa de Deus que redime histórias, reescreve caminhos e transforma o que era inútil em algo útil para a glória de Deus. E tudo isso, como diz Romanos 1, 16 e 17, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho, então, ele muda quem somos, mas também muda como enxergamos os outros. Somos transformados pelo poder do Evangelho, mas essa transformação não é só em nossas mãos, em nossos pensamentos. Essa transformação também é na nossa visão em relação às pessoas, em relação ao mundo. A nossa cosmovisão muda. Então, aonde o mundo vê pessoas fracassadas, o Evangelho vê pessoas agora vitoriosas em Cristo Jesus. Aonde o mundo vê pessoas perdidas, o Evangelho vê pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro. Aonde o mundo vê pessoas condenadas por suas falhas, que merecem sim ser punidas, o Evangelho vê pessoas restauradas pelo Espírito Santo para uma segunda chance. Esse é o Evangelho que alcançou a mim e a você, alcançou a Paulo, a Filemão e a Onésimo. Então eu te pergunto, estamos dispostos a enxergar as pessoas além dos seus erros do passado? Além do que elas fizeram talvez contra nós? Acreditamos que Deus pode transformar os onésimos da nossa vida, aqueles que nos prejudicaram e nos fizeram mal no passado, em novas pessoas e darmos a eles uma outra chance para o relacionamento? Essa é uma pergunta interessante a nós refletirmos. Estamos dispostos a olhar os onésimos da nossa vida como pessoas capazes de receber uma segunda chance de nós? Onésimos representam aquelas pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos fizeram mal, pessoas que de alguma forma nos feriram. E talvez, irmãos, haja alguém na sua história que te decepcionou dessa maneira. Talvez alguém que foi ofensivo ou até te prejudicou, quem sabe dentro da própria igreja. Aqui, talvez, dentro da cultura cristã ou em outro ministério pelo qual você passou, eu não sei. Mas o convite de Deus para nós hoje é, 2 pontos. Olhe com graça para essa pessoa e não com os olhos do passado. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho são dignos de uma segunda chance. Todos, irmãos. No começo, você pode ter certeza que não vai ser fácil. Você vai ter muita luta aí para aceitar essa direção que Deus te deu. Mas continue orando e insistindo, porque o Evangelho é poderoso para transformar tanto a pessoa que nos ofendeu, quanto a nossa visão sobre essa pessoa. Esse é o poder que há no Evangelho. Transformar aquela pessoa que te ofendeu em alguém que agora é útil para a sua caminhada cristã. Antes não era, agora é. E também ele é poderoso para transformar como nós vemos essa pessoa. Amém? E o terceiro e último ponto que podemos extrair desse texto é que o Evangelho ele transforma vínculos de conveniência em laços eternos. E vamos ver isso do versículo 12 em diante. E aí eu tive que dividir em 2 slides, porque não caberia tudo ali embaixo. Pode passar o próximo, Adriel, por gentileza? Olha só o que Paulo diz para Filemão. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado temporariamente de você, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Aqui chegamos finalmente no envio formal que Paulo faz em relação a Onésimo. Ele diz que gostaria de manter Onésimo servindo com ele. Ele diz
que não pode tomar essa decisão sem o consentimento de Filemon. Isso porque a libertação de Onésimo para servir a Paulo deveria ser voluntária da parte de Filemon. Não deveria ser uma obrigação, uma imposição do apóstolo, algo que ele teria feito só porque Paulo mandou. Não, precisava ser de bom grado. Filemon precisava liberar Onésimo de coração, dizer: Filemon, eu te perdoo, meu amigo. Estamos juntos agora por uma nova causa. Estamos juntos por um novo propósito. Vai e sirva a Paulo da mesma maneira como você me serviu. Só não vai fugir. Então essa era a expectativa de Paulo. Esse envio voluntário de Filemon em relação a Onésimo. Paulo, eu estou te devolvendo Filemon para que ele te sirva. Só que essa atitude de Paulo reforça aquilo que nós vimos anteriormente no ponto 1 desse sermão, que é o quê? Paulo tinha autoridade para exigir, para ordenar, mas ele renunciou a essa autoridade voluntariamente, em nome do amor. E na sequência do versículo 15, então, Paulo faz uma profunda reflexão com Filemon acerca do propósito pelo qual Onésimo talvez teria fugido. E ele coloca em pauta a seguinte questão. Ele diz assim: Filemon, talvez Onésimo tenha fugido de você, tenha sido afastado temporariamente, para que agora, depois de convertido, você o recebesse para sempre. Então, em outras palavras, Paulo está interpretando a fuga do escravo de Filemon, do Onésimo, como parte do plano divino, como parte do propósito maior de Deus, pois foi essa fuga que permitiu Onésimo se converter. Se Onésimo não tivesse fugido, talvez não teria se convertido, e Paulo deixa isso muito bem claro nessa parte. Então, se a fuga de Onésimo foi um plano de Deus, Filemon não tinha mais contra-argumentos nenhum para tentar dizer: eu não vou devolver ele para você, eu não vou aceitar ele aqui de volta, porque afinal de contas, ele fugiu por um propósito de Deus. Afinal, Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas Paulo, irmãos, ele vai ainda mais fundo nessa questão e ele trata, Paulo vai ainda mais fundo nessa questão e além de enviá-lo de volta, Paulo faz uma redefinição do status de Onésimo. Ele diz ali no versículo 16 que Onésimo não era mais um escravo de Filemon. Ele diz: outrora ele foi seu escravo, mas agora ele é um irmão caríssimo em Cristo, ou seja, alguém que foi comprado por um alto preço por Jesus e deveria ser recebido dessa maneira. Então, irmãos, isso altera completamente a relação entre ele e Filemon, entre Onésimo e Filemon. Afinal, o vínculo que antes era trabalhista e braçal, agora tinha se tornado um vínculo espiritual. O vínculo que antes era apenas de conveniência, era conveniente Filemon ter um escravo, agora tinha se tornado um vínculo eterno entre dois irmãos que eram semelhantes em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho torna diferentes e iguais, mediante Jesus por toda a eternidade. O Evangelho redefine, irmãos, as nossas bases de relacionamento, a ponto de não mais levarmos em conta classe social, cor de pele, ou vantagens que poderíamos ter, desempenho, passado. Não. Agora o Evangelho elimina tudo isso e ele coloca diferentes em posições iguais. Então, na equação de Deus, dentro do Evangelho, o rico e o pobre são iguais. Na equação de Deus, dentro do Evangelho, patrão e empregado são iguais. Na equação de Deus, dentro do Evangelho, o melhor da turma e o menos inteligente, para não chamar o burro, eles são iguais em Cristo Jesus, no Evangelho, irmãos. Não há mais diferença, o Evangelho nivela a todos nós. Eu não sou superior a você porque sou pastor dessa igreja. A minha esposa não é superior a você, mulher, só porque é esposa do pastor. Não, irmãos. Somos todos iguais, com responsabilidades diferentes, é claro. Mas somos todos iguais mediante o Evangelho de Jesus Cristo. E foi isso que Paulo deixou claro para Filemon em relação a Onésimo. Filemon, vocês são iguais em Cristo Jesus. Ele é um irmão caríssimo. Jesus pagou um alto preço pela vida dele, assim como pagou pela sua, assim como pagou pela minha. Então, a nossa última reflexão
para essa noite é a seguinte: os nossos relacionamentos, irmãos, eles têm refletido os padrões do mundo ou os valores do Evangelho? Como nos relacionamos com as pessoas? Como escolhemos com quem nos relacionar? Pelo padrão que o mundo diz, que você deve se relacionar com quem te eleva, você tem que se relacionar com quem está acima de você para que você alcance aquele nível, você tem que se relacionar com pessoas que te dão algum benefício, ou nós nos relacionamos de acordo com os valores do Evangelho, que é totalmente diferente do padrão do mundo. Nossos relacionamentos são por conveniência, pelo que as pessoas podem oferecer, pelos status que elas têm na sociedade e na igreja, ou pelo vínculo que temos todos juntos através de Cristo Jesus. Conseguimos tratar o nosso irmão, conseguimos tratar como irmão alguém que aos olhos da sociedade seria apenas um inferior, um ofensor ou um indigno, ou não? Ou será que ainda mantemos os padrões do mundo? Essa é uma pergunta interessante, porque o Evangelho nos chama a reconstruir pontes, não a levantar muros. E dito isso, finalizo aqui essa mensagem te perguntando: será que existe algum Onésimo do passado que eu e você precisamos receber de volta? Não como um escravo inútil, mas como um irmão, como alguém que agora é útil para a nossa caminhada? Dentro da nossa jornada cristã, irmãos, a gente vai encontrar muitos Onésimos por aí. Muitas pessoas que vão nos magoar, que vão nos ferir. Mas se essa pessoa for restaurada pelo Cristo Jesus, da mesma maneira que você foi, ela também é digna de ser aceita de volta, dentro do seu quadro de relacionamentos. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma relacionamentos. É o tema da nossa mensagem de hoje, não é mesmo? Então, eu quero concluir, e aí já chamar o Léo aqui em cima novamente. Concluir te dizendo que nós vimos que esse trecho de Filemão não é apenas uma história de um escravo fugitivo, mas ele é o espelho do nosso próprio coração diante da graça de Deus. Quantos Onésimos já cruzaram o nosso caminho, né? Pessoas que falharam, que nos causaram danos e que julgamos como sendo imperdoáveis. Nunca mais eu quero olhar para a cara daquela pessoa. Nunca mais eu quero falar com aquele abençoado lá, para não falar gadareno, filho de Belial, que tanto me prejudicou. Nunca mais. Mas o Evangelho, ele nos alcança justamente para nos transformar nessas nossas falhas. O Evangelho é uma construção de pontes, não um levantar de muros. Então, com isso nós aprendemos hoje, recapitulando, pode colocar o resuminho para nós ali. Primeiro, que o Evangelho transforma o nosso modo de agir e de falar. Segundo, que o Evangelho transforma a nossa visão das pessoas. E terceiro, que o Evangelho transforma vínculos de conveniência em laços eternos. Então, a última pergunta dessa noite é: há alguém na sua vida que você precisa enxergar com novos olhos? Tem alguém que você precisa estender a mão, ao invés de levantar uma parede? E se há alguém, irmãos, que o Senhor nos ajude a tomarmos essa atitude, que as nossas feridas do passado não nos impeçam de viver a beleza daquilo que Deus preparou para o presente, para o dia de hoje. Sei que às vezes é difícil perdoarmos. Eu sei que às vezes é difícil aceitarmos de volta quem nos magoou. Mas se essa reconciliação, se essa pessoa foi reconciliada por Cristo e agora quer se reconciliar com você, reconcilia. Ou ainda, se ela não quer reconciliar com você e você sabe que precisa reconciliar com ela, vai atrás. Toma uma atitude, dá um passo. Mas não perca a oportunidade, irmãos, de restaurar os relacionamentos quebrados pelo poder do Evangelho. E para isso, precisamos estar dispostos a viver relacionamentos que foram moldados pelo Evangelho, não pelo orgulho, nem pelo passado e tampouco pela dor que as pessoas nos causaram. Nossos relacionamentos têm que ser moldados pelo Evangelho de Jesus. E que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Vamos orar? Feche seus olhos.